Você está com o Evangelho aí? Então abra no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vou ler o versículo 6. Está escrito assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Amém? Vou ler de novo. João está tendo as visões dos últimos tempos. Esta é uma visão da grande tribulação. A terra está arrasada. E agora surge esse anjo com o Evangelho eterno na mão. E vi, João está dizendo, e vi. Ele viu tanta coisa, mas isso chamou a atenção de João. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e você está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida e os demais estados do Brasil. Vamos repetir em seguida, vamos lá. E vi. Não senti firmeza que você viu. Estou achando que você não viu nada. Vamos lá. E vi. Agora eu acho que você viu mesmo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, o Evangelho eterno, o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Quem crê que João viu isso, que Jesus mostrou para ele? Você crê na palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu no Brasil, na terra, no mundo todo. Isso, aplaude mesmo. Sabe como as palmas melhoram? Quando você levanta os olhos aos céus e começa a aplaudir e dar glórias. Quando você abre a boca e diz: glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando, não pare não. Vai por tua conta, glorifica com todo o teu coração, com todas as tuas forças. Isso, continua. Pai, olha que coisa linda. Em toda parte agora tem alguém te glorificando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada uma destas vidas, onde quer que estejam, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém quer ouvir palavra de homem algum. Todos querem ouvir a tua palavra. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Durante a grande tribulação, que aliás está muito próxima, quem é que não está vendo os sinais na terra? Estamos num período pré-tribulacional e cada dia mais as catástrofes nos surpreendem. Coisas terríveis já estão acontecendo na terra e é só o começo. Jesus mandou a gente ficar atento a tudo isso, porque quando essas coisas estivessem acontecendo era para a gente se alegrar, exultar, ao invés de ficar triste, não é? Pastor, mas queimaram 20 mil casas na Califórnia agora, um incêndio que não para nunca. Inundações no Brasil e até nos desertos da Arábia, no Afeganistão, em lugares onde nunca choveu, as águas se aumentando
perturbando as nações. Guerras, rumores de guerras, violências, drogas, desamor, corrupção, maldade, violência, tanta coisa ruim acontecendo, tantas guerras no mundo, tanta gente inocente morrendo. Como que o Senhor fala para a gente se alegrar? Não, não sou eu que estou falando para você se alegrar. Jesus disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, exultai e levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. A nossa alegria não é pelo que está acontecendo na terra. A nossa exultação é por aquilo que esses acontecimentos em todo o planeta estão anunciando, que é a volta em oculto do Senhor Jesus nas nuvens do céu e o arrebatamento dos salvos. Quem estudou sabe que depois do arrebatamento, lá na glória, começam as bodas do Cordeiro e também o tribunal de Cristo, para recompensar os salvos. E aqui na terra, o anticristo vai governar uma semana de anos, 7 anos. E na metade da semana de anos, ele vai romper todo o acordo e vai revelar quem realmente ele é e a serviço de quem que ele está. Mas na primeira metade dessa semana de anos, durante 3 anos e meio, a terra praticamente vai viver um período de prosperidade sob o governo do anticristo. Mas depois de 3 anos e meio, começará para os salvos que não subiram, porque tem muitos salvos que não subirão, ficarão na terra, na grande tribulação, terão que aprender a ser fiéis. E o anticristo vai mover, primeiramente, a sua perseguição contra o povo judeu e contra os cristãos, os desviados, os que conhecem a palavra e que não subiram. Será, primeiramente, a grande tribulação para os que não subiram no arrebatamento. Mas depois, o próprio Senhor Deus vai começar a grande tribulação sobre os ímpios aqui na terra. E a terra se tornará um lugar de angústia como nunca se viu antes. A ira do Cordeiro. Então, durante a grande tribulação, preste atenção nisso, aqui na terra, não haverá mais a pregação do Evangelho. Não haverá mais. Você está ouvindo esse pregador aqui, mas todos os pregadores não estarão mais no planeta. Os salvos, os verdadeiros pregadores, os que pregam o evangelho eterno. Falsos profetas, falsos pastores, falsos religiosos, mercenários, ficarão para a grande tribulação. Eu estou falando dos verdadeiros pregadores, e não digo de pregadores famosos, mas daqueles, até os mais humildes e anônimos, que realmente pregam o evangelho, a verdadeira palavra. Não estarão mais aqui. Ficarão aqui na terra os falsos pregadores, que não verão problema nenhum em entrar na nova religião do anticristo, que vai reunir o ecumenismo, que vai juntar todas as religiões do mundo, vai fazer ali uma miscelânea que vai agradar a todos os religiosos, e os falsos profetas estarão aí. Mas ninguém na terra, durante a grande tribulação, pregará mais o evangelho eterno. Diga, evangelho eterno. Isso não haverá mais na terra, durante a grande tribulação. Não haverá mais. E o caos vai se instalar para os moradores deste mundo durante a grande tribulação, e eles estarão adorando a imagem da besta, estarão obedecendo o anticristo e liderados pelo falso profeta. Nesse período, só a mentira será pregada. Feitiçaria, engano, magia negra, ocultismo, aquele espiritismo, só isso estará sendo pregado na terra. E ainda que fale até do Messias, eles acreditarão que o Messias é o anticristo. Então, para eles estará tudo bem,
mas pregador da verdade não haverá mais. Porque todos os verdadeiros pregadores não estarão mais nesse planeta. Estarão lá na glória com o Senhor. O caos instalado na terra. Logo, logo vai começar na tribulação a terceira grande guerra mundial. A terceira grande guerra mundial vai começar na grande tribulação. Todas as nações lideradas pelo anticristo e a serviço da besta e sua imagem, a imagem falante da besta, eles atacarão o menor país do mundo, Israel. Todos contra Israel, para destruir a semente de Abraão, o povo eleito de Deus, e todos aqueles que, nessa grande tribulação, tiveram o tardio arrependimento. Por que eu não firmei na igreja? Por que eu não servi a Deus com seriedade? Por que eu fiquei com um pé na igreja e outro no mundo? Por que eu fiquei brincando de ser cristão? Agora estou nessa grande tribulação, mas eu não vou adorar a imagem da besta, eu prefiro morrer. Esses daí terão que comprar a salvação com seus próprios sacrifícios. Mas é contra eles a guerra. É contra o povo eleito, é contra os desviados, contra todos aqueles que não querem adorar a imagem da besta, que não querem servir ao anticristo, que não querem seguir a religião do falso profeta. Serão muito perseguidos. E aí começará a terceira grande guerra mundial. A terceira grande guerra mundial. Mas Deus é tão misericordioso. Deus tem tanto desejo de salvar o pecador, que antes que aconteça a terceira grande guerra mundial, Ele vai enviar 4 anjos, para pregarem aqui na terra o Evangelho eterno. Esse Evangelho eterno. Esse Evangelho eterno. Não qualquer Evangelho. Não falsificações do Evangelho. Não o Evangelho ditado por espíritos, mas este Evangelho aqui, ó, ditado pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho eterno, o verdadeiro Evangelho. Os anjos virão para pregar esse verdadeiro Evangelho. Isso será inédito, porque o Senhor Jesus nunca permitiu que os anjos pregassem o Evangelho, apesar que eles têm muita vontade de fazer isso. Eles gostariam muito de anunciar o Evangelho eterno, mas foram impedidos. A tarefa de pregar o Evangelho eterno ainda hoje é de homens e mulheres verdadeiramente salvos, que têm temor de Deus, que querem, que desejam a salvação das almas, da família, do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, do seu país. Hoje o Evangelho é tarefa de homens e mulheres. A pregação do Evangelho eterno não é de anjos. Deus não permitiu que anjos pregassem o Evangelho. E Deus não quer outro Evangelho sendo pregado. Há falsificações do Evangelho em toda parte, tem gente que até segue. Tem em casa os seus evangelhos escritos por homens que receberam instruções de espíritos, que eles não puderam nem checar a identidade, que acreditaram no que os espíritos ditaram, ao invés de acreditarem nesse Evangelho eterno. Porque na grande tribulação, o Evangelho ditado por espíritos continua sendo anunciado. Mas não é o Evangelho que salva. Não é este Evangelho que salva. Nós não podemos aceitar falsificações do Evangelho e achar que tudo é bom, toda religião é boa. Eu quero que você vá comigo na carta aos Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 6. Diz assim:
Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Tem um monte de evangelho por aí. Tem evangelho dizendo que você tem que guardar certo dia da semana, senão não vai para o céu. Tem evangelho aí dizendo que tem que seguir o que os espíritos ditaram. Tem evangelho dizendo que você pode comprar a salvação através de obras de caridade. Tem evangelho aí dizendo que você pode reencarnar. Tem um outro evangelho, até fala de Jesus. Mas não é o evangelho eterno. Versículo 7. O qual não é outro, não há outro evangelho. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Todos esses falsos evangelhos transtornam o evangelho eterno. Versículo 8, isso é forte, escute. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Qualquer pessoa que tentar transtornar o evangelho eterno, ou remediar o evangelho eterno, ou fazer remendos, ou supressões no evangelho eterno, porque tem evangelhos aí que nem mencionam por que Jesus Cristo morreu na cruz. Por que ele sofreu daquela maneira? A desculpinha deles, é para mostrar como a humanidade é má. Isso não precisa ser dito, todo mundo sabe. Eles escondem o porquê do sacrifício de Jesus. E quem conhece o evangelho eterno sabe que Jesus Cristo veio a este mundo para dar a sua vida em resgate de muitos, para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi por isso que ele sofreu. Ele não sofreu para mostrar como a humanidade é má. Ele sofreu para mostrar que ele ama você e que ele quer te salvar. Esses evangelhos falsificados deturpam a palavra, até falam de Jesus, falam de amor, falam de caridade, mas não falam do principal. É outro evangelho. Um evangelho que esconde o sacrifício de Jesus, não é o evangelho eterno, não é o evangelho que salva. E o evangelho que salva é aquele que salva pela graça, sem a pessoa merecer. Evangelho que diz que se você, depois que o teu pai morrer, ficar rezando missa para ele, uma semana, um mês, um ano, todo ano, para ele sair do lugar de tormento que ele está, isso não é o evangelho que salva, isso não está no evangelho. Há muitas falsificações do evangelho. O evangelho eterno é o evangelho que salva. O evangelho que diz que nós somos salvos pela graça. Não é porque nós merecemos e nem pelas nossas obras de justiça, mas por causa do precioso sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou e se entregou inteiramente por nós, sofrendo morte e morte de cruz, sendo fiel até a morte. Esse é o evangelho que salva. Esse é o evangelho eterno. E o pregador aqui continua no versículo 9 e repete a maldição, porque anátema quer dizer maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Qualquer um que anunciar outro evangelho que não seja esse é anátema. Pode falar de Deus, pode falar de Jesus, mas é anátema. E todos que seguem um evangelho que esconde o sacrifício de Jesus são anátemas. Por quê? Porque não serão salvos. Desconhecem totalmente. Os anjos gostariam muito de pregar esse evangelho aqui, que agora eu posso pregar e você pode pregar. Os anjos gostariam de ter esse privilégio, mas o Senhor não permitiu. O dia que os anjos vierem pregar o evangelho aqui na terra durante a grande tribulação, vai ser esse evangelho, não vai ser outro não. Não é um evangelho falsificado. Vá comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1. 1 Coríntios,
capítulo 15. Vamos ler aqui o versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Se você não permanecer nesse evangelho aqui, você está crendo em vão. Se você entrar em modismos religiosos, você está crendo em vão. Versículo 3, olha o que é o evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. E que foi sepultado. E que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. O evangelho eterno é esse que anuncia que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E eu vou um pouco mais além agora, um pouco mais além. Não só ressuscitou no terceiro dia, como subiu aos céus, recebeu todo o poder no céu e na terra. Todo o céu o adora, todo o joelho se dobra diante da menção do seu nome. E esse Jesus que está em cima nos céus, um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o evangelho eterno, o evangelho da salvação, o evangelho que salva, o evangelho do sangue de Jesus. Os anjos gostariam muito de pregar esse evangelho, mas o Senhor não permitiu. O máximo que o Senhor permitiu ao anjo foi no domingo da sua ressurreição, quando os anjos disseram para as mulheres, não para os homens, para as mulheres: por que vocês estão procurando o vivente aqui no cemitério? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Foi a única oportunidade que eles tiveram de pregar, hein? Que alegria que os anjos tiveram. Ele já ressuscitou. Mas depois não foi mais permitido a anjo nenhum pregar o evangelho. Até hoje não é. Até hoje não é. E eu vou te provar aqui na Escritura. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, temos a história verídica de um centurião romano chamado Cornélio, homem justo, temente a Deus, que estava orando e jejuando. E ele, de repente, leva um susto, porque surge diante dele um anjo. Um anjo. O anjo diz assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram na memória de Deus. Por isso fui eu enviado até aqui. Aí esse anjo que está falando com Cornélio, e nós vamos agora para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 6. Esse anjo diz: Cornélio, envia homens para a cidade de Jope, que é à beira-mar. Procure na casa de um tal Simão Curtidor, por um hóspede que está lá chamado Simão Pedro. Chame Simão Pedro aqui na tua casa. Olha o que o anjo disse: chame o Simão Pedro aqui na tua casa. Versículo 6, eu vou ler para você. Este está com um certo Simão Curtidor, o Pedro, não é? Simão Pedro, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá, Simão Pedro te dirá o que deves fazer. Anote embaixo: este te dirá o que deves fazer. Você acha que o anjo não gostaria, depois de uma viagem do trono de Deus até a casa de Simão, você acha que o anjo não gostaria de pregar o evangelho para o Cornélio?
dizer: Cornélio, eu vim te trazer as boas novas, eu vim te trazer o evangelho. O anjo gostaria muito, mas o máximo que foi permitido àquele anjo foi: manda chamar o Simão Pedro, que está lá em Jope, traz ele aqui, e ele te dirá o que deves fazer. Um homem, um simples homem. Seria muito legal se o anjo pudesse pregar ali, não? Já que o Cornélio está tendo aquela visão gloriosa de um anjo. E até quando Pedro chega na casa dele, 4 dias depois, quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, que era uma mansão, ele era um oficial romano importante, um homem rico, mas humilde. Quando Pedro chega lá, o Cornélio vai dizer assim, versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, tipo 3 horas da tarde, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Aí o Cornélio diz para o Pedro: e logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. É o Pedro que tem que pregar. É um homem que tem que pregar para outro homem. Pregar o evangelho eterno. E qual é a pregação de Pedro aqui do evangelho eterno? Pedro começa dizendo, versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus em Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram. Tem que anunciar a morte de Jesus. Pendurando num madeiro. Versículo 40. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esse é o evangelho eterno, o evangelho que anuncia isso. Pedro resumiu muito bem. Quando ele acabou essa mini pregação, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e todos começaram a falar em línguas naquele lugar. Esse é o evangelho eterno. Até hoje é uma tarefa exclusiva de homens e mulheres, de pessoas como eu e como você. Seria muito bom se um anjo estivesse pregando aqui agora. Mas o livro de Apocalipse, nas cartas às 7 igrejas, Jesus, você sabe muito bem, você estudou isso, Jesus chama o pastor da igreja de anjo. Porque neste momento eu estou fazendo o que os anjos deveriam fazer e gostariam de fazer, mas é uma tarefa minha, é uma tarefa sua. Pregar esse evangelho eterno, não é outro evangelho não. Não é outro, tem que ser esse evangelho aqui, desse jeitinho que eu estou lendo e que Pedro pregou lá para o Cornélio, e que Paulo pregou também para os habitantes da cidade de Corinto. Esse evangelho, não outro evangelho. Pode aparecer uma autoridade eclesiástica dizendo que tem outro evangelho, despreze.
Pode aparecer aí um espírito dizendo que é de luz e ditando outro evangelho. Esquece. Até um anjo pode vir. Até um anjo pode vir e dizer: não, vamos atualizar o evangelho. Estamos em outra época, século 21. Vamos atualizar esse evangelho. Ele está ultrapassado para essa época. Despreze. Porque esse evangelho não é para uma época, não é para uma geração, é o evangelho eterno. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A terra vai desaparecer, o céu vai se enrolar como se fosse o rolo de um livro. O céu vai desaparecer, mas a palavra eterna não passará, porque o verbo é eterno. Jesus é a palavra de Deus. Na grande tribulação não haverá mais pregadores anunciando o que eu estou anunciando aqui agora. E ninguém vai ter interesse nessa pregação, porque eles estarão no ecumenismo como você nunca viu e imaginou que pudesse existir, agregando hinduísmo, espiritismo, religiões de matriz africana, religiões romanas, religiões pagãs, nórdicas. Será uma religião da besta. Todos adorarão a imagem da besta, todos terão uma réplica da imagem da besta, porque a besta fala e faz sinais. Todo mundo quer ser devoto da besta e se ajoelhar diante daquela imagem, porque tem muitos milagres, pedem bênçãos, fazem promessas, acendem velas. A besta atende. São prodígios de mentira para enganar as pessoas. Aí esses 4 anjos surgem para pregar o evangelho eterno. Você pensa que os anjos estão vindo com outro evangelho? Vocês pensam que os anjos estão vindo na grande tribulação para pregar uma novidade? É esse evangelho aqui. Escute a pregação do primeiro anjo. Eles estão pregando para todos os povos e línguas da terra, hein? Preste atenção. Porque breve vai começar a terceira grande guerra mundial. Deus está dando agora, através desses 4 anjos, mais uma oportunidade de salvação durante a grande tribulação. Quem ouvir a pregação desse evangelho eterno durante a grande tribulação, se crer e obedecer, e se estiver disposto ou disposta a fazer o sacrifício da sua própria vida, desobedecendo o anticristo e a besta, haverá salvação. Haverá salvação. Hoje é fácil, não é? Hoje quem quiser ser salvo é só falar: eu quero entregar a vida para Jesus. Mas na grande tribulação, escute o que os anjos estão pregando. Estou em Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Primeiro anjo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Pregação do evangelho é isso. Primeiro, temer a Deus, não é só amar a Deus. Já falei aqui numa mensagem. Deus é amor, Deus é amor, mas a palavra diz desde o princípio: amarás ao Senhor teu Deus e o temerás, porque amor sem temor cria filhos sem educação, filhos sem vergonhas, filhos sem caráter. A falta de temor gera filhos doentes. Doentes moralmente e doentes espiritualmente. Temei a Deus e dai-lhe glória. Não escutei nenhum glória. Porque vinda é a hora do seu juízo. Ele está avisando: se vocês não ouvirem, o juízo está chegando. Assim como eu digo para você que o arrebatamento está chegando. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O único que deve ser adorado. Jesus, na sua última noite de vida, lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras,
Ele fez a oração que está no capítulo 17 de João. E ele orou dizendo: Pai, que conheçam a Ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Só que na grande tribulação estão adorando tudo quanto é tipo de entidades, espíritos e imagens, especialmente a imagem falante da besta. O anjo está proclamando: pare de adorar qualquer outra pessoa que não seja Deus. Está ouvindo, Brasil? Está ouvindo, Portugal? Pare de adorar qualquer outra pessoa que não seja Deus e Jesus Cristo. E Jesus é Deus. Temei a Deus e adorai-o, amai-o, porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de você. O segundo anjo veio pregando, versículo 8. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira e da sua prostituição. Pregação contra a carnalidade, contra a prostituição, contra o pecado. Vai cair. Quem continuar nesse tipo de vida vai cair com Babilônia. Terceiro anjo pregando, versículo 9. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Sabe por que falou não misturado? Porque essas pessoas que adoram a imagem, falam que adoram a Deus, falam que adoram Jesus Cristo também, eles misturam tudo. O cálice da ira não é misturado como essas religiões misturadas. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. O terceiro anjo está pregando da consequência de a pessoa não ouvir o Evangelho eterno. Quer continuar com o teu santinho? Com a tua entidade? Quer continuar com teus espíritos, hein? Quer continuar com as tuas imagens? Com as tuas religiões? E dizer que ainda acredita em Deus e acredita em Jesus? Você quer continuar misturando tudo? Saiba que vai ter o castigo. Não pode misturar a fé no sangue de Jesus, não pode misturar o sangue do Cordeiro com essas idolatrias. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Pastor, eu adoro uma imagem, mas é uma imagem de Jesus Cristo. Está vendo? Você não estuda a palavra? A palavra de Deus diz que os demônios se escondem atrás dos ídolos. Você pensa que está adorando a Deus? Está adorando já num treinamento para adorar a besta mais tarde. Não, pastor, eu adoro a imagem de uma santinha, acendo vela para ela lá. Eu oro, eu rezo, eu falo com ela, eu sinto que ela fala comigo. Ai, que bom. Continua aí. Você está avisado. Você está avisada. Depois não vem chorar. Porque olha aqui, é para todo sempre. Não é para um período não. Não existe purgatório. Essa é outra mentira que te contaram. Não é temporário. Isso é para todo sempre. Os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Agora, tudo isso daqui descreve uma época muito atual para a gente. Uma época muito triste. E eu vou te falar aqui para a gente ir terminando, qual é a pregação do quarto anjo. Versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Tempo de colheita. Quando Jesus contou a parábola do joio e do trigo, os discípulos ouviram com atenção, não entenderam, e depois Jesus explicou. O Senhor plantou o trigo, mas de noite veio o inimigo e plantou o joio, e cresceram ambos. E aí os servos ficaram espantados: Senhor, tu não plantaste o trigo no teu campo?
De onde que veio esse joio? Ah, o inimigo fez isso. O Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, deixa até o dia da ceifa, deixa até o dia da colheita, deixa até o dia da cega. Quando então o Senhor dará ordem aos seus anjos, para que colham o trigo e guardem nos celeiros. Mas o joio vai ser amarrado e queimado no fogo que nunca se apaga. Preste atenção. A hora da ceifa, a hora da colheita está chegando. Eu não entendo como que alguém, observando tudo o que está acontecendo no mundo, continua ainda brincando de ser evangélico. Porque hoje está na moda falar que é evangélico. Os bandidos falam que são evangélicos lá na cadeia. Eles até fazem a oração do Pai Nosso antes de sair para praticar um crime. Hoje está na moda, todo mundo quer falar que é evangélico, mas não tem temor de Deus. Amai a Deus e temei-o. Tem que ter temor, porque já está chegando a hora da colheita. E esse evangelho é eterno, e eu vou te explicar por que ele é eterno. Vá comigo e eu vou terminar com esse versículo aqui. Evangelho de Marcos agora. Marcos capítulo 8. Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este a salvará. Porque quando os anjos pregaram o Evangelho dizendo, parem de adorar a imagem da besta, mas se eu não adorar a imagem da besta, o anticristo me mata. Se você salvar a tua vida, perdê-la-á. Mas se você perder a tua vida por amor de mim e do Evangelho, você a salvará. Aí a pessoa tem que escolher, é uma escolha, é uma decisão. O Evangelho do Senhor Jesus não é outro, minha gente. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Nós voltamos no tempo para aquele dia que Jesus Cristo começou a pregar. Ele era ainda um desconhecido, era só o Nazareno. Está escrito assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. O evangelho é eterno porque o primeiro que começou a anunciá-lo é eterno. Ele pessoalmente trouxe o evangelho eterno, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e que mais? E crede no evangelho. O tempo está próximo. Arrependei-vos. O evangelho eterno que Jesus trouxe, ele foi o primeiro pregador desse evangelho eterno. O seu evangelho eterno prega arrependimento. Eu não escuto mais isso nas igrejas por aí. Às vezes eu ligo a TV ou escuto o rádio, não ouço mais nenhuma palavra de salvação, de arrependimento. Não escuto mais. Jesus Cristo não veio aqui pregando, olha, o reino de Deus está chegando, todo mundo vai ficar rico, todo mundo vai ter uma cobertura, todo mundo vai ter um carrão, todo mundo vai ter uma bela propriedade, todo mundo vai ficar endinheirado. Ele não veio anunciar esse evangelho falsificado. Ele veio pregar, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependimento. Arrependimento para salvação. Vamos ficar todos de pé. Jesus trouxe o evangelho eterno. E é impressionante que ele termina o livro de Apocalipse fazendo convites de salvação. Revelou tudo que vai acontecer, tudo que vai acontecer, tudo. E no final ele diz,
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser, venha, ele diz. Quem quiser, venha. E beba de graça da água da vida. É de graça agora. É de graça. É de graça. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou chamar todo mundo, inclusive os formandos da teologia, para virem aqui na frente. E saiam dos seus lugares, venham todos para cá. E tragam seus parentes e familiares que vieram assistir também. Venham junto para frente. Venham todos para frente. Porque eu sei que esta é uma festa de formatura. Vocês estão se formando em teologia. Isso é mais do que um diploma. Muito mais do que um diploma. Vocês receberam a palavra pura, o Evangelho eterno. E vocês têm que pregar, começando pela sua família. Pai, mãe, sogro, sogra, avô, avó, tio, tia, filho, filha, neto, neta, sobrinho, parentela. E depois, vizinhança. E depois da vizinhança, sua rua inteira, seu bairro todo, viu? Porque esse é o Evangelho que salva. Você estudou teologia para isso, está se formando em teologia para isso, e continua estudando. Eu estou estudando isso há muitos e muitos anos, há muitos e muitos anos, e cada vez gosto mais de aprender essa palavra. Você está se formando, mas esse diploma não encerra o teu aprendizado. Porque você agora é discípulo do Senhor Jesus. Aluno do Senhor Jesus. E você vai fazer novos discípulos. Você vai fazer novos pregadores e pregadoras. Você vai ganhar muitas almas. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Eu quero ver você naquele dia lá no tribunal de Cristo, viu? E naquele dia serão premiados, não por sorteio, mas por mérito. Receberão a coroa da justiça, aqueles que pregaram o Evangelho eterno e ganharam almas para Jesus. Esse dia está próximo. Está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. O arrebatamento. Os salvos não passarão pela grande tribulação. Ah, pastor, mas tem os pós-tribulacionistas, diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Você não lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes entraram lá para as bodas do Cordeiro. As loucas ficaram nas trevas exteriores. Essa igreja dos desviados, essa igreja do evangelho falsificado, vai ficar na terra assim, vai passar pela grande tribulação. Então os pós-tribulacionistas que pregam isso não estão totalmente errados. Essas falsas igrejas que pregam o evangelho falsificado, adulterado, corrompido, mutilado, essas falsas igrejas ficarão sim para a grande tribulação. Vão passar pela grande tribulação e vão ter que aprender. E aí, conhece a palavra agora? Vai se ajoelhar diante da imagem da besta ou não? Você sabe que o Senhor escreveu aqui uma bem-aventurança, não é? Deixa eu ler isso para terminar. Voltei para Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Quando o anjo prega, não adore a imagem da besta. Não adore. Mas o anticristo vai me matar se eu não fizer isso. Eu vou morrer. Aí o Senhor profere e manda escrever uma bem-aventurança. Diz assim: e ouvi uma voz do céu que dizia, escreve. Ó, está documentado. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito. Espírito com letra maiúscula, tá? Esse Espírito dita e você pode acreditar, porque é o Espírito de Deus. Não esses espíritos michurucas aí que falam que são de luz e mutilaram o Evangelho.
Mutilaram totalmente o sacrifício de Jesus. Ignoraram o sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus, inclusive a ressurreição. Eu nunca esqueço que eu fui na formatura de alunos da USP e tinha lá um preletor dizendo: Lázaro não morreu não, ele tinha só catalepsia. O defunto estava morto há 4 dias. Porque eles não creem em ressurreição, eles creem em reencarnação. Para eles a ressurreição contradiz o evangelho falsificado que eles pregam. Então eles não podem aceitar a ressurreição. Se eles aceitarem a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus, eles têm que rasgar esse evangelho falso que eles pregam por aí. Preste atenção. Diz o Espírito, Espírito com letra maiúscula, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Você hoje é mais que bem-aventurado, porque está vivendo num período histórico para a igreja. Nós somos a geração, e eu creio nisso, nós somos a geração que vai ficar firme na presença de Deus e que vai escutar a trombeta soar. O som da trombeta não será ouvido pelos moradores da terra, só os ouvidos dos salvos, porque os ouvidos dos salvos foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Os ouvidos dos salvos escutarão. E nós somos a geração que vai ouvir a trombeta tocar. Uma alegria indescritível vai tomar conta de você aonde estiver. Na rua, no trabalho, em casa, na cama, enfim, qualquer lugar que você estiver. Teu ouvido vai ouvir e aquela alegria indescritível. Quando você pensar em dar glória, você não vai chegar a falar nem o G. Você não vai falar nem o G. Porque num abrir e piscar de olhos, você vai ser arrebatado ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e assim estará para sempre com o Senhor. Você é mais que bem-aventurado, mais que bem-aventurada. Só precisa perseverar até o fim. Aproveite para ganhar almas. Olha, nós damos o livro Jesus de graça, está chegando mais 100.000 exemplares aí. Para você dar para a tua parentela, tua vizinhança, teus colegas de trabalho, entregar e falar: lê isso aqui, e deixa o Espírito Santo fazer a obra, viu? Ganhar almas agora, para aumentar a tua recompensa futura no tribunal de Cristo. Quem estudou teologia sabe tudo o que eu estou dizendo, né? Sabe o que eu estou falando. E se não sabe é porque não estudou direito, vai levar umas lambadas. Amém. Então vamos fazer uma coisa. Você está bonito de beca, hein? Bonita de beca. Eu vou me ajoelhar. Você quer se ajoelhar também? Todos nós? Porque bem-aventurados aqueles que agora dobram os joelhos na presença de Deus. Porque está escrito que um dia até os joelhos dos ímpios se dobrarão. Bem-aventurados os que agora confessam Jesus como o único Senhor e Salvador. Porque um dia até os ímpios terão que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até quem não crê em Jesus vai ter que um dia dizer: Jesus é o Senhor. Senhor significa dono, Jesus é o dono. E bem-aventurados aqueles que foram comprados pelo dono. Bem-aventurados os que foram comprados, não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Você que está assistindo à distância, ajoelhe-se também. Você que está ouvindo pela rádio, ajoelhe-se também. E quem quiser, ajoelhe-se agora também, porque se você não se ajoelhar agora... E eu não estou falando de religião. Se você não se ajoelhar agora, um dia os seus joelhos se dobrarão, mesmo você não querendo, porque será impossível você se sustentar em pé
diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você que dobrou os joelhos porque tem temor de Deus. Eu estou falando só com quem tem temor de Deus. Não estou falando com zombeteiro. Eu não estou falando com quem despreza a palavra. Eu não estou falando com quem ironiza o Evangelho. Eu não estou falando com quem zomba de pregadores como eu. Não estou falando com esses. Estou falando agora com os que têm temor de Deus. O anjo pregou na grande tribulação: temei ao Senhor e dai-lhe glória. Dá glória, igreja, dá glória. Temei ao Senhor e dai-lhe glória. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus santo, meu Deus amado, obrigado por ter me confiado o Evangelho eterno que eu vou pregar para todos à minha volta. E eu quero que todos venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Meu Deus da glória, eu quero ser aqui na terra uma pessoa que prega o Evangelho eterno. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para ganhar almas. Eu quero me aprofundar no conhecimento da tua palavra, para que eu possa sempre responder a quem perguntar qual é a esperança da nossa fé. O Evangelho é simples, eu creio nele e eu quero pregar este Evangelho que declara que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, e buscou tanto até morrer e ressuscitou para nos garantir a vida eterna, e está agora nos céus, nos preparando lugar, e brevemente voltará para nos buscar, e então estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero graça, meu Deus, eu quero unção, meu Deus, para pregar este Evangelho, o Evangelho eterno, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém.